Olá pessoal, graças ao nosso maravilhoso Deus, mais uma vez juntos aqui estamos para falar de um assunto vital. Vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo do livro de Hebreus. Já estamos no episódio 10, 10º episódio, né? Já temos aí 9 episódios anteriores, você pode ir ali no canal da Igreja Bíblico Fundamento e ver todos os vídeos. E é muito importante para que você tenha ali, para que você entenda todo o estudo do livro de Hebreus. E preparada, Aline, para esse novo episódio? Com certeza! Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês. Como o Anderson disse, no nosso estudo expositivo, a carta aos Hebreus, essa carta onde a superioridade de Cristo grita em cada página, em cada palavra, onde Paulo, o autor dessa carta, que nós acreditamos que foi ele, né, se empenha com toda a força para levar esse povo da igreja dos Hebreus a despertar para a fé, a despertar e olhar para o autor e consumador da fé deles. E a gente tem um estudo glorioso pela frente. E falaremos a respeito do grande sumo sacerdote. Muitos homens na Bíblia foram lembrados por liderar povos, por vencer batalhas. Moisés, por exemplo, conduziu o povo a Canaã, mas não atravessou o céu. E estaremos falando sobre esse grande sumo sacerdote que o fez. Bom, eu já convido você a ficar conosco até o final e compartilhar esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se aí agora, aperte o botão e ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós publicarmos aqui outro conteúdo, outro vídeo, né? Nossos estudos a cada semana. E também lembrando que ao findarmos este vídeo estaremos realizando uma oração em favor de todos. Então a Aline vai dar aqui uma introdução, aqui, fazer um preâmbulo aqui do contexto, né, do que vamos falar e de algumas coisas que falamos anteriormente, e vamos ler aqui todo o texto e falar versículo por versículo para uma melhor compreensão, né, para que você tenha uma compreensão mais profunda de todo o livro de Hebreus, tá certo? É isso aí, gente. Vocês sabem que a gente gosta sempre de fazer um resumo e explicar um pouquinho do contexto histórico da carta. Um estudo expositivo das escrituras não é somente chegar aqui e ler a Bíblia versículo por versículo, mas levar ao entendimento de quem está ouvindo o estudo, a pregação, a palestra, enfim, o culto, o sermão, levar essa pessoa a entender o que estava acontecendo ali naquele momento. O que estava acontecendo, por que o autor dessa carta escreveu essas orientações, essas exortações para aquele grupo de pessoas. Então, como a gente já falou anteriormente, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou que não tem uma boa memória, a carta à igreja dos Hebreus era uma igreja de judeus em Jerusalém. Era uma igreja de pessoas que antes pertenciam à religião do judaísmo, praticavam a lei de Moisés e que haviam se convertido ao cristianismo. E essa igreja estava passando por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. Estavam sendo perseguidos pelos judaizantes, por Roma, pela família, sendo ameaçados de perder tudo, inclusive de morte. Então, neste contexto, o povo dessa igreja estava começando a desanimar, estava começando a olhar para trás. Ameaçados, perseguidos de dentro e de fora, de todos os lados, eles estavam pensando em abandonar a fé que agora eles tinham em Cristo. Aquilo que eles haviam aprendido, ouvido de Pedro, de Tiago, do próprio Paulo, enfim, eles estavam pensando em desistir, de olhar para o autor e consumador da fé deles. Então Paulo, vendo a necessidade, vendo perigos que essa igreja estava correndo, de apostasia, foi e escreve essas orientações e usa a própria história do povo hebreu para ensinar eles e mostrar que tudo aquilo que eles creram até agora eram tudo
sombras de Cristo, né, amor? Tudo sombras de Cristo, mas que Cristo é superior a todas as coisas, porque Cristo é maior que todas as coisas, porque Cristo é o Filho de Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje, bastante. Leia então já, amor. Então diz assim, capítulo 4, versículo 14 em diante. Jesus, o sumo sacerdote que se compadeceu de nós, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui por enquanto, depois a gente continua a leitura. Veja que o escritor ele faz o uso simultâneo aí do título Jesus e do divino Filho de Deus, porque Jesus ele foi tanto homem, 100% homem e 100% Deus nessa terra. E quando fala do grande sumo sacerdote, para você entender melhor, lá na antiga aliança, Deus, lá no deserto, Deus deu as instruções a Moisés para construir o tabernáculo. E o sumo sacerdote, no caso Arão, ele tinha que atravessar 3 áreas daquele tabernáculo, que era o átrio exterior, também o santo lugar, e ali no Santo dos Santos, então, ele apresentava o sacrifício expiatório. E o Senhor Jesus Cristo, ele atravessou os 3 céus. O céu atmosférico, que é o nosso céu, as nuvens ali, o céu estelar, onde estão os planetas, as estrelas, e o céu, que é a morada de Deus, o terceiro céu. Então, Jesus, ele atravessou os 3 céus. Ele não atravessou um tabernáculo feito por mãos humanas, um tabernáculo ali coberto por lonas. Não, ele atravessou o céu. Então, aquele tabernáculo lá do deserto era uma réplica do tabernáculo celestial, ou uma sombra do verdadeiro tabernáculo de Deus, né, Aline? É muito legal, veja, né, que o foco de Paulo é levar os judeus a entender a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Superior, Cristo é superior. Então, ele fala que Cristo é superior, ele é o sumo sacerdote. Como Anderson disse, na lei judaica existia os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que representavam o povo diante de Deus, ofereciam os sacrifícios ali do povo diante de Deus, para haver ali uma sombra de reconciliação, digamos assim, como a gente sempre explica para vocês, para que Deus pudesse lidar com o povo, continuar lidando com aquele povo até que viesse o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Então, o que estava acontecendo aqui? Lembra? Há 5 minutos atrás eu falei para vocês, acho que nem 5, da contexto histórico, que o povo, pela perseguição que estava enfrentando, estava pensando em desistir de seguir a Cristo, querendo voltar aos rituais do passado, às práticas, voltar a confiar no sacrifício de Moisés e apresentar sacrifícios para o sumo sacerdote, o intermediador humano, um sumo sacerdote humano ali para continuar levando os sacrifícios deles a Deus. Eles estavam pensando em voltar a isso, amor, voltar à prática da lei mosaica, depois de ter crido em Cristo como sumo sacerdote deles. Então aí Paulo vem e fala assim: mas meu Deus, olha aqui, tendo pois a Jesus. Mas não é só a Jesus, o Filho de Deus. Paulo faz questão de falar, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão. Ele está falando aqui, meu Deus, a gente tem o Filho de Deus, amor, como sumo sacerdote. E vocês querem voltar à antiga aliança, tendo o Filho de Deus? Ele tá, vocês estão vendo? Olha só o que é a carta de Hebreus, a superioridade de Cristo. Tipo, que loucura! Vocês querem voltar atrás, a confiar em mãos de homens, sacerdotes que estão falhos e pecadores como vocês. E a gente já vai ver mais aqui embaixo que eles foram escolhidos por Deus, foi pela lei de Moisés, Arão e a descendência dos levitas, enfim, para ser o sumo sacerdote, para ser um tipo, né? O sacerdote do Antigo Testamento era um tipo do sumo sacerdote que viria, Cristo. Então, aí ele está dizendo, meu Deus, não dá para acreditar que vocês estão querendo fazer isso, não. Aí é o que o Anderson falou, nós temos o Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, que penetrou os céus, como o Anderson falou, os 3 céus. O sumo sacerdote entrava ali no templo, né, amor, como tu disse, no santo, como é, amor? No ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos. As 3 áreas. As 3 áreas do templo. Agora Jesus Cristo. Ai, gente. O que dá pra falar? Jesus Cristo penetrou aos céus. E o Anderson vai falar mais sobre isso. Por isso ele fala, conservemos, pois, firmes a vossa confissão. Que confissão é essa que a gente já viu? Confessar Cristo como Senhor e Salvador. Pelo amor de Deus, não tem perseguição, não tem tribulação que possa se comparar a ter Jesus Cristo como sumo sacerdote. E a gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Mantenha firme o teu foco, olhar para Cristo, para o autor e consumador da tua fé. É isso que ele está dizendo aqui. E é muito profundo o que ele fala aí, sobre esse conservemos firmes a nossa confissão, porque esse agarrar-se ali com firmeza aqui é uma expressão que representa a perseverança de quem foi salvo, dos santos, como eram chamados cristãos, né? Santos porque foram separados por Deus, foram salvos, foram redimidos. Então essa perseverança, essa firmeza ali não é uma coisa, uma ideia de seguir, por exemplo, de poder ganhar a salvação, né? Por conta disso, de ser firme. Não. Essa firmeza é uma evidência. Essa perseverança é uma evidência de que eu fui salvo, da salvação. De que uma pessoa recebeu a vida, recebeu verdadeiramente a vida, né? A vida eterna. Mas o que ele está falando também é o seguinte: vocês não podem mais se inclinar para a antiga aliança. Vocês não podem mais voltar ali aos rudimentos do Antigo Testamento, do Velho Pacto ali, né? Mas firmes na confissão. Qual é a confissão? Que confissão é essa? Né? Porque ele diz, conservemos firme a nossa confissão. A confissão que um cristão ele está firme ali, firmado, é nesse sacrifício perfeito e definitivo de Cristo, que foi feito. E não existe outro. Já aquele tabernáculo foi substituído pelo tabernáculo celestial. Não existe mais aquele tabernáculo. Não existe mais aquele sacrifício ali a cada ano por expiação. E nós vamos continuar falando aí nos próximos versículos, mas só para antecipar um pouquinho, essa confissão é no sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. E não se envergonhar desse Cristo que morreu numa cruz maldito. Porque lembra, né? Vocês sabem, os judeus não aceitavam Jesus Cristo como Messias deles, porque eles não admitiam que o Messias deles, que eles esperavam, um político, um rei dos reis e poderoso em política, que desse a cara por eles para Roma, expulsasse Roma. Eles não admitiam o Cristo, o Messias deles, morrer num madeiro maldito.
Eles não admitiam isso, que o Cristo deles era o filho do carpinteiro José. Então, aqui está falando muito disso também. Mantenha firme a vossa confissão, não se envergonhe do Cristo de vocês, do Cristo que nós confessamos com o nosso Senhor e Salvador, que realmente morreu numa cruz, maldito, mas por mim e por tua causa. Olha aonde ele chegou, olha a que ponto ele chegou. Então é essa confissão que nós temos que manter firmes, não nos envergonhar. Não importa a situação, não importa a perseguição. Imagina, amor, os familiares judaizantes, os ortodoxos, rabinos, religiosos, fanáticos, e um cristão dentro de casa. Imagina a zombaria. Esse teu Cristo aí que morreu maldito numa cruz do Calvário, ô seu otário, crendo aí que, por que, tipo, como fizeram quando Cristo estava lá, porque tu não desce daí, não te salva a ti mesmo, tu não é o rei dos judeus, tu não é o filho de Deus. Então, imagina como não era a perseguição, a zombaria, né? E sério, não só a zombaria de deboche, mas de realmente ameaças. E era isso que essa igreja estava enfrentando. Gente, quando a gente fala realmente de perseguição, é realmente perseguição de morte. Mas olha só a certeza da confissão que Paulo, o autor de Hebreus, tinha e estava levando para essa igreja. Ei, não importa, mantenha firme a tua confissão, vale a pena. Ele é o sumo sacerdote, ele é o filho de Deus. E aí, posso continuar aqui, amor? Uhum. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Exatamente que agora eu comentei agora, né? O assunto não era a perseguição que eles estavam enfrentando e eles estavam querendo desistir. Ele falou, nós temos o Filho de Deus como sumo sacerdote e ele pode se compadecer da gente porque ele passou por tudo isso. Se tem alguém que pode dizer que foi perseguido, humilhado e morto, e morte de cruz, a maldita, foi ele. Então ele se compadece de nós. Ele entende da tua fraqueza, ele entende da perseguição que tu tá passando, ele entende de perder tudo, ele entende de ser esbofeteado, incluso de morrer. Ele entende, ele pode se compadecer. E eu não sei se tu quer falar, amor, um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco eu comento aqui uma coisa que eu acho bem legal. Jesus não tinha pecado, mas ele foi tentado. Mas ele não podia pecar. Ele não conseguia pecar porque a sua natureza era divina. Mas ele foi tentado porque ele esteve encarnado, ele esteve em carne e osso, como nós hoje, né? E continua ali, ó. Cheguemos-nos, portanto, com fé. Amor, antes de passar aí, eu quero falar uma coisinha aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, das nossas tribulações, enfim, que era o que aquela igreja estava passando. Essa palavra no original, compadecer, significa sentir junto. Olha só que coisa legal, gente. Então ele tá falando aqui, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa sentir junto com a gente a nossa fraqueza, a nossa dor, a nossa tribulação, a nossa perseguição. Sabe lá o que é isso, gente? Tu ter um sumo sacerdote, o Filho de Deus, que está ao lado de Deus, transpassou os 3 céus, está sentado à destra de Deus, como a gente já estudou lá no capítulo 2, capítulo 1, intercedendo por nós, como a gente vai ver mais daqui a pouco, que é isso que ele faz como sumo sacerdote, e saber que ele não é uma pessoa aleatória que está ali intercedendo por nós, não, mas é uma pessoa que sente junto com a gente as nossas dores, ele sente junto com a gente a nossa dor, a nossa tribulação, a nossa pressão, as nossas, todas as humilhações que a gente sofre, todos os desprezos que a gente sofre, todas as agressões físicas, verbais, psicológicas que a gente sofre, ele sente a nossa dor, por isso ele se compadece. Ele pode se compadecer da nossa dor, porque ele sente. Ele sentiu em carne própria,
porque ele era 100% homem, ele sentiu, ele viveu isso em carne própria, e ele hoje se compadece disso, ele sente quando ele vê a gente passando por isso, ele sabe, pai, eu já passei por isso. Eu já senti isso, eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser escarnecido, eu sei o que é ser esbofeteado, eu sei o que é ser pressionado psicologicamente. Se tu é filho de Deus, atira-te daí, desce daí, te salva. Se tu é filho de Deus, Satanás, se tu é filho de Deus, se isso, se aquilo. Ele sabe o que é ser tentado, o que é ser provado, o que é ser perseguido, mas tudo, como tu disse, como as escrituras falam, sem pecado. Essa é a diferença, né, dele pra gente, sem pecado. Então, essa palavra compadecer-se é sentir junto. Ele sente a nossa dor, porque ele já passou por isso também. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele diz aí, né? Cheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Quer dizer, antes o trono da graça não era acessível. Nós podemos dar um exemplo dos grandes reis do passado ali, e hoje das grandes autoridades. Eles são inacessíveis, eles são rodeados pelos seus conselheiros de confiança. E ninguém consegue adentrar ali onde está aquela autoridade. Mas, diferente ao trono de Deus, o soberano rei, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, hoje ele é acessível. Os seus filhos podem adentrar com confiança, confiadamente, porque Jesus abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Ele definitivamente ele abriu a porta, ele ali tirou totalmente a parede de separação, a barreira que existia entre o pecador e Deus. Então aquele que se arrependeu verdadeiramente, ele pode entrar no trono da graça, né? Ele pode adentrar o trono da graça e receber o socorro no momento oportuno. E receber de Deus a sua graça, né? O seu perdão, a sua misericórdia, o seu livramento, a sua ajuda, porque agora ele pode entrar ali, o cristão, ele pode entrar confiadamente. Né? Antes era não te aproxima, não pode. Lembra? Não podia chegar no Santo dos Santos, não podia, só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Não era sempre que o sumo sacerdote chegava, era uma vez por ano. Antes era não te aproxima. Tudo que representava a presença de Deus não podia nem sequer. Tanto, é muito legal. Eu gosto de falar, para até para o entendimento de vocês, conhecimento. As orientações de Deus para os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes e os levitas, quando mudava o tabernáculo de um lugar para o outro, amor, era que tinha um grupo específico de levitas que só levava a arca, levava o candelabro, levava os utensílios que ficavam ali no Santo dos Santos. E a orientação era que eles tinham que entrar de costas, eles tinham que cobrir aquilo ali, porque nem eles mesmos podiam olhar, eles tinham que cobrir, não podiam tocar, cobrir, e não podiam tocar, eles tinham que botar aqueles palitos assim, sabe aqueles pauzinhos, sabe aqueles palitos que tu vê nas Arcas da Aliança, que tu tem? Aquilo ali não é de enfeite, aquilo ali era para os levitas carregar. Ah, mas é porque era mais fácil para carregar? Não, é porque eles não podiam tocar na arca, porque a arca era o trono. A arca era o trono de Deus na terra. Então tinha aqueles palitos ali, porque se eles tocassem, eles morriam. Lembra de Uza, quando foi tentar segurar a arca para não cair no barro? Ele não foi fulminado. Então botava aquilo ali. Então, mas eles tinham que cobrir aquilo, porque quando eles saíssem, o povo não podia ficar olhando, não podia olhar as coisas santíssimas que estavam ali. Então era literalmente um stop. Aqui tu não passa, aqui tu não entra, aqui tu nem pode olhar. Na história, a gente pode ver que os reis, antigamente, para tu poder entrar diante da sala do trono do rei, o rei tinha que te autorizar a entrar. Lembra de Esther? Esther fez jejum
pediu pro povo jejuar, para ela entrar lá, porque lembra o que ela disse? Se o rei não me chamar, ele pode me matar. Eu não posso entrar lá diante do trono dele, porque ele vai me matar. Orem e jejuem por mim, e eu vou entrar lá, e se perecer, pereci. Por quê? Porque era autoridade, era um trono, era o rei. Aí agora vem o apóstolo Paulo e fala: ei, acheguemo-nos. Olha que coisa linda, gente. Acheguemo-nos, portanto. Ei, é o Filho de Deus. É o sumo sacerdote, o Filho de Deus, é Jesus Cristo, em quem vocês fizeram uma confissão que creem. Aquele que passou por tudo que vocês estão passando e muito mais. Ele te entende. Ei, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, sem medo. Esther, quando foi diante do trono de um homem, mas era o rei, ela foi cheia de medo porque ela ia morrer. Não se podia entrar diante do trono santíssimo de um rei, porque era a pena de morte se ele não chamasse. Agora ele está falando aqui: ei, filho de Deus, não tenha medo, entra confiadamente. É teu pai, é teu irmão, orando por ti, intercedendo por ti. Entra confiadamente diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Tu vai falar mais alguma coisa sobre isso, amor? Porque ali no trono da graça foi onde o Senhor Jesus fez expiação pelos pecados. Então, no trono da graça, o cristão recebe essa graça, recebe a graça de Deus para todas as questões deles. Então eles podem entrar confiadamente nesse trono, eles podem ali estar na presença de Deus com confiança, como o filho está diante de um pai e de uma mãe. O cristão tem a confiança de estar diante de Deus, de estar ali diante de Deus. Então, por isso que ele atravessou os céus, porque foi no trono de Deus que a justiça de Deus foi satisfeita. E a justiça de Deus foi imputada aos cristãos, aos que se arrependem, aos que creem e se arrependem, então eles recebem essa graça. E aí... E veja que ele diz assim, ó, a fim de recebermos misericórdia. Vocês sabem o que significa misericórdia, né, gente? Para quem não sabe, misericórdia vem de miséria. Miséria é uma palavra boa ou ruim? É péssima, né? Ah, aquele miserável, tá na miséria. O que significa uma pessoa na miséria? Uma pessoa que não tem nada. Uma pessoa que está no fundo do poço. Uma pessoa que está totalmente de mãos vazias, sem nada para oferecer. Então essa pessoa pode chegar confiadamente diante do trono da graça. Era a condição daquele povo estava perdendo tudo, aquele povo estava na miséria, eles estavam perdendo tudo, sendo expulsos, perdendo tudo. Sendo ameaçado, ou tu volta à lei judaica, ou tu morre, ou tu é deserdado, ou tu perde tudo, na miséria. Ei, venha confiadamente, não tenha medo de vir ao trono da graça, não tenha medo para receber misericórdia, vem na tua miséria. É exatamente assim que Deus te espera, é exatamente assim que Cristo te espera. Quando tu tá na miséria, quando tu não tem nada, miserável, pobre, cego e nu. É assim, e aí tu vai alcançar a misericórdia e a graça que é o que tu não merece, o presente não merecia. Claro, a todos que se reconhecem assim, porque tem muitos na miséria, tem muitos com a vida desgraçada nesse mundo, mas não reconhecem a sua miséria, não reconhecem a sua fragilidade. Não. Foi o que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, mas não todos no geral, mas todos aqueles que reconhecem a sua miséria total, a sua falência espiritual. Porque tem muita gente nessa condição, mas não reconhece, não busca a misericórdia de Deus, não se arrepende, não há ali essa fé, né, em Jesus Cristo. Então vão continuar nessa miséria que não se trata da miséria física, mas espiritual, que é a morte espiritual. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens,
para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Olha só, o título já fala: Cristo superior ao sumo sacerdócio da antiga aliança. Por quê? Porque todo sumo sacerdote era constituído entre os homens, né? Começou com Arão, Deus instituiu Arão, que era da tribo de Levi, e depois ficou os descendentes de Arão e a tribo de Levi como sacerdotes e sumos sacerdotes. Esses homens escolhidos, né, primeiramente por Deus e depois, né, conforme foi passando as gerações, da tribo de Levi, eram escolhidos concernentes, como está escrito aqui, para lidar, como eu falei ali no iniciozinho do vídeo, para lidar com essa reconciliação, essa sombra de reconciliação temporária de Deus com os homens. Era o sacerdote que representava Deus com os homens, lembra? A gente já explicou isso. As pessoas levavam seus sacrifícios até o sumo sacerdote, ali o sacerdote fazia o ritual do derramamento de sangue, apresentava ali, fazia oração e oferecia aquele sacrifício para Deus para a remissão de pecados. Então, o sumo sacerdote da antiga aliança, ele representava o povo diante de Deus. Essa reconciliação temporária, que era a sombra do sumo sacerdote Cristo que viria depois. Tanto, então, ele para oferecer tanto dons como sacrifícios. E é capaz, ele fala aqui, ó, no versículo 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Olha só, estes homens que eram escolhidos por Deus e depois pelos próprios da tribo ali de Levi, estes homens, eles faziam estes sacrifícios e aqui está dizendo que eles eram capazes de condoer-se. Tu imagina, para vocês entenderem, né? Daqui a pouco, uma pessoa aí que está passando, de repente, por um problema de saúde. Ah, eu tô com um familiar no hospital e tá assim, tá entre a vida e a morte. Se ele vir falar comigo, eu, Aline, comigo e com o Anderson, se ele vir falar com a gente, poxa, meu familiar tá com problema de saúde, tá entre a vida e a morte, enfim, eu e o Anderson, a gente vai ser capaz de nos condoer com ele. Por quê? Porque nós também já passamos por isso. Tá dando pra entender? Nós também já passamos por um familiar entre a vida e a morte, num hospital que dependia da misericórdia e da graça de Deus. Então, é só um exemplo para vocês entenderem que o sumo sacerdote na antiga aliança, ele era um homem comum e corrente, um homem normal e comum, que também tinha as dificuldades dele, os problemas dele, os pecados deles, mas eles eram escolhidos por Deus para representar o povo, e eles podiam ter essa compaixão pelas pessoas, embora às vezes isso não acontece muito, né? Hoje, se for trazer para os dias de hoje, eu posso falar que eu conheci um monte, que tinha o título de pastor e de sumo sacerdote, que as pessoas vinham contar os problemas para eles, a pessoa virava as costas e ele ficava falando mal da pessoa, né? Totalmente sem misericórdia, ao contrário, ele culpava ela, né? Dizia que ela era culpada, que ela não tinha feito o melhor dela para Deus, infelizmente. Mas isso aí não é sumo sacerdote bíblico, isso aí são os falsos profetas. Mas o bíblico aqui, esse aqui, ele podia se condoer. Ele se condoía dos ignorantes, dos que não tinham entendimento, dos que eram fracos, porque ele também tinha fraquezas, exatamente a gente. Repito, daqui a pouco tu vem falar um problema que tu tá passando, uma fraqueza que tu tá passando, e a gente vai ter compaixão, porque ou a gente já passou ou tá passando também, porque somos pessoas comuns, normais, estamos num mundo de pecado e também somos pecadores. Então, era o caso desses sacerdotes aqui. Então aí a Bíblia fala assim no versículo 3, e por esta razão, estes homens, que também eram cheios de falhas, cheios de erros, estes homens também devem oferecer sacrifício pelos próprios pecados, tanto os do povo como de si mesmo. Então estes homens, eles não eram perfeitos, eles eram falhos. E para eles serem, digamos assim, dignos, que se é que se pode usar essa palavra, mas um instrumento usado ali por Deus naquele momento para ser representante do povo, eles também tinham que se purificar. Eles, em primeiro lugar, tinham que se purificar. Então, eles primeiro entravam no santuário, né, para oferecer sacrifícios por si mesmo.
para remissão dos seus pecados, para depois então poder eles tinham que ser o exemplo, ser primeiro eles, para depois então eles exercer o papel de sacerdote, sumo sacerdote deles pelo povo. E é bem legal, amor, que a Bíblia fala que quando eles entravam no santuário para oferecer por eles, o sacrifício por eles primeiro, porque eles eram pecadores, eles não podiam, eles tinham que entrar com cordas e sinos amarrados no corpo. Porque se eles não fossem dignos, ou se o sacrifício que eles oferecessem não representasse aquilo que realmente estava no coração deles, eles morriam lá dentro, amor. Eles morriam lá dentro do santuário. E daí, quando eles não voltavam, se eles demoravam muito para voltar, então, morreu. Aí tinha que puxar ele pela corda, porque eles não podiam entrar, né? Eles eram proibidos. Não entre no trono. Tu não pode entrar diante do trono da graça. Então, os sacerdotes, antes de oferecer sacrifício pelos outros, era por eles. E eles tinham que amarrar sinos, cordas e sinos, que iam desde a entrada do tabernáculo até lá onde eles iam, porque se Deus não aceitasse o sacrifício deles, eles morriam fulminados lá dentro, e aí eles tinham que puxar eles para fora. Assim de santo, santo, santo era, amor. Assim de sério era o ser sacerdote, o ser sumo sacerdote da nação de Israel, um representante de Deus na terra que fazia essa intermediação temporária entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E isso foi o que Cristo veio fazer. E essa é a diferença dos sacerdotes do passado para o Filho de Deus, o Cristo, que ele não tem pecado. Ele não precisa pagar por ele mesmo. Vai falar alguma coisa sobre isso, mano? É isso, o sumo sacerdote, ele tinha que ser um homem moderado. Ele não podia ser um homem cheio de ódio, cheio de impaciência. Como ele ia cuidar das pessoas ali, né? Então ele tinha que reconhecer a sua fragilidade, a sua humanidade. Tanto é que ele tinha que apresentar o sacrifício por ele primeiro, né? A oferta ali expiatória por ele, para depois oferecer pelo povo. Então, esse sumo sacerdote, ele era escolhido por Deus. Deus escolhia aquele homem, que era bondoso, que era controlado, que era moderado, que era gentil com as pessoas, que sabia tratar as pessoas, porque ele mesmo conhecia a sua fragilidade, né? Por isso que era escolhido por Deus. Mas Jesus, ele era um grande sumo sacerdote porque ele não tinha o pecado. Ele se condoía das pessoas. Ele sofria quando ele via as pessoas sofrendo, né? E realmente ele sabia o que as pessoas sofriam porque ele conhecia os pensamentos, o coração, os sentimentos. A diferença é que Jesus era perfeito, ele nunca pecou, nunca conheceu o pecado, foi tentado, mas nunca pecou. E aí ele fala assim: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, como a gente falou, né? O primeiro sumo sacerdote foi Arão e depois a descendência de Levi. Não é a pessoa que se faz, é Deus quem chama. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, sempre a escolha é de Deus. Deus escolhe, Deus chama, Deus determinou. Esse é o meu filho, esse é o meu filho, quem vai ser o sumo sacerdote, vai morrer, vai ser o sacrifício, porque ele não é só o sumo sacerdote que leva o sacrifício até Deus, não, ele é o sacrifício que vai até Deus pelos pecados do povo, né? Então, Cristo é tudo. O próprio sangue dele foi oferecido. Lá no Antigo Testamento eram sangue dos animais. Os sacerdotes, sumo sacerdote, levavam até o tabernáculo, Santo dos Santos, o sangue de animais. Jesus derramou o seu próprio sangue. Por isso ele é o perfeito sacrifício e definitivo, né? Continuo?
Sim. E aí ele fala, né? Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Cristo é sacerdote para sempre. Ele foi nosso sacerdote enquanto esteve aqui, porque ele, como sacerdote, foi ao Santo dos Santos e se apresentou como sacrifício para Deus, para intermediar, o nosso mediador entre o povo e Deus. Hoje ele continua sendo nosso sumo sacerdote, porque hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Todo o tempo, Cristo não está lá no céu tomando água de coco tranquilo e Cristo continua trabalhando em nosso favor. Cristo continua, a obra dele na terra foi consumada. Pronto, sacrifício eficaz e para sempre, não tem mais o que ser feito. Ele não, como sacrifício, ele não tem mais o que fazer. Agora ele continua sendo sumo sacerdote para sempre. Ele sempre, bem, como tem que sempre clamar, né? Porque a gente é ou não é pecador? Te pergunto. Imagina se Deus não intercede por nós, não intercede por graça e misericórdia, pra gente não cair a cada 5 minutos ali, pra gente a cada 5 minutos não enforcar uma meia dúzia por aí. Ele tá sempre intercedendo por nós, para que a graça e a misericórdia de Deus esteja ali restringindo o nosso pecado, nos guardando, nos cuidando, nos protegendo de nós mesmos, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Porque a gente nem orar sabe, a gente nem sabe o que a gente quer. E Cristo está lá do lado do Pai intercedendo por nós. Pai, tem misericórdia, ela não sabe o que faz. Pai, tem misericórdia. E o dia que nós chegarmos diante do trono de Deus, Ele vai dizer, Pai, esse é meu irmão. Esse é um dos nossos. Faz parte da família, Pai. Então Cristo é sacerdote para sempre. Sempre vai ser, sempre intercedendo por nós. E aí aqui ele fala segundo a ordem de Melquisedeque, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, né, amor? Porque vai falar com mais detalhes. Capítulo 7, vamos falar com mais detalhes, porque ali vai aprofundar mais ali sobre Melquisedeque, que foi o rei de Salém, né? O sacerdote do Deus Altíssimo, como fala, mas vamos falar com mais detalhes no capítulo 7. Então pode ler, amor, o versículo 7. Então ele fala assim, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um exemplo muito claro do porquê Deus escolhia ali homens solidários, né, para interceder pelo povo, ali como sumo sacerdote. E Jesus, lá no Getsemane, ele agonizou, ele chorou. E ele orou a Deus para que não fosse feita a vontade dele, né? A vontade de Deus, a única vontade é a de Deus. E foi essa a oração dele. Olha, Deus, eu peço que o Senhor afaste de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Veja que ali naquele momento ele agonizou, ele chorou, ele verdadeiramente ele demonstrou ali a humanidade, né? Porque ele era humano, ele era homem aqui na Terra. E ele percebeu, ele sentiu, estava já sentindo toda a ira de Deus sendo derramada por causa dos pecados dos seres humanos. Toda a ira de Deus sendo caindo sobre ele. E essa foi a oração de Jesus, né, no Getsemane.
Gente, olha só. O que é o contexto histórico dessa carta? A perseguição. Esse povo estava sendo perseguido e ameaçado de perder tudo e de morte. Estavam sendo ameaçados para negar Cristo e voltar à prática sacerdotal de sacrifício para a salvação. A prática da lei mosaica. Paulo vem e fala assim: vocês têm o Filho de Deus, o amado de Deus, como sumo sacerdote, que rasgou o céu, que está sentado do lado de Deus, que intercede por vocês, que pode se compadecer de vocês. Ele sabe o que vocês estão sentindo, porque além de ele ter passado na carne, ele sente, ele é Deus, ele sabe, ele é onisciente, ele sabe a tua dor, ele sabe de todas as maneiras possíveis, física, emocionalmente, espiritualmente, ele sabe tudo. Então ele pode ter compaixão de vocês e clamar, ele dá acesso a vocês total ao trono de graça para vocês se apresentar diante de Deus sem medo de morrer, sem medo de Deus, sem medo, temor, claro, temor, Deus soberano, mas sem medo de morrer, sem medo de ser fulminado. Porque o Deus Santo, Santo, Santo que se encontra com o pecador, fulmina o pecador. Agora, se tu crê que Cristo é o teu Senhor e Salvador e toma a justiça dele, então ele te abre caminho para tu estar diante do Pai. Para não ser mais fulminado, sem medo de morrer fulminado e ainda para receber graça e misericórdia que tu não merece. Ele é o Filho de Deus, o sacerdote perfeito que não precisa oferecer pecados, ou melhor, que não precisa oferecer sacrifício pelos pecados deles, como os sumos sacerdotes escolhidos por Deus e pelas gerações tinham, embora fossem pessoas que também podiam se comparecer, eram boas pessoas, como Moisés. Moisés era servo fiel, mas Cristo era o filho do dono. Agora que esses sacerdotes que eram escolhidos, a maioria deles eram realmente homens, como Anderson disse, dignos ali de ter aquele posto, de representar o povo diante de Deus, e ainda para limpar, a última limpada assim, eles tinham que oferecer sacrifício por eles mesmos, antes de oferecer pelo povo. Mas eles eram ali pessoas. Agora Cristo não, Cristo é o Filho, ele não precisa nada disso, porque ele é perfeito, sem pecado. Mas daí Paulo vem e fala assim: mas olha só, vocês estão sendo perseguidos, Cristo passou por isso. Cristo foi tão perseguido a ponto de morte, amor, que ele chorou, que ele clamou com lágrimas de sangue no Getsemane. Clamou, sendo filho. Ele clamou, mas veja que Paulo, autor de Hebreus, fala, mas ele sendo filho, aqui, a palavrinha-chave, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que Paulo está exortando essa igreja? Ao perigo de não cair na apostasia. O que ele está falando? Cristo, sendo filho, aprendeu na obediência tudo que passou. Foi até o fim, sem pecado. Ele foi até o fim, até a morte de cruz, confiando na promessa que Deus tinha dito para ele: meu filho, tu vai ver a glória que vai ser a tua morte, que tu vai atrair muitos filhos, muitos irmãos. Lembra que a gente já estudou em versículos passados? Pai, aqui estão os meus irmãos. Lembra? Mas Cristo não sucumbiu à dor, à aflição. E ele era inocente. Ele era Deus encarnado. Ele era puro. Como o Anderson disse, ele tinha um desejo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. E Paulo fala, ele sendo filho, aprendeu na obediência. Ele resistiu, ele fez o que tinha que ser feito. Agora, a mesma coisa vocês. Nós, como povo de Deus, estamos passando por lágrimas, dor, aflição, mas sendo pecadores e merecedores, inclusive. E ele não estava corrigindo nenhuma desobediência dele. Ele estava obedecendo pelos pecadores. Exatamente. Cumprindo toda a lei pelos pecadores que não poderiam cumprir a lei. Ele estava sofrendo no lugar do pior pecador do mundo, né? Então, ele não estava ali sofrendo, corrigindo algum erro dele, não.
Ele não teve pecado, ele foi santo e perfeito. E somente ele, por ser santo e perfeito, ele poderia apresentar esse sacrifício e obedecer, né, tudo que ele tinha que obedecer. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, a gente não está falando de obedecer, de permanecer firme, de continuar confessando. Cristo, sendo filho, obedeceu a Deus até o fim. Perseguição de todos os lados, incluso crucificação, uma morte maldita e vergonhosa. Mas ele obedeceu até o fim. E agora ele é o sumo sacerdote, ele intercede por todos aqueles que o obedecem, aqueles que também permanecem até o fim, como a gente acabou de falar. E ele ainda nem era por ele. A gente é pecador, a gente merece tudo que a gente recebe, a gente merece porque somos pecadores. Ele não, mas ele obedeceu. Agora a gente que merece não vai resistir, não vai aguentar a luta, não vai aguentar, porque não se compara ao sofrimento de Cristo. Aguentar a tortura. A tortura. Porque é isso que significa permanecer firmes na confissão. É aguentar, se for possível, até a tortura, até a morte, por ser cristão. Né? O cristão, ele tem que permanecer firme, não para manter a salvação dele, mas como prova, como evidência de que ele foi salvo verdadeiramente. Então ele sofre, assim como Cristo sofreu nesse mundo. E nós sofremos, porque muitos não querem se associar a nós porque falamos dessa graça, porque pregamos essa graça. Não querem. Eles sentem vergonha. E nós temos que sofrer. Nós temos que suportar até o fim. Nós temos que, não para manter a vida, mas porque fomos salvos. E vamos suportar, se necessário, a morte pelo Evangelho. Né? Eu não sei se tu lembra, esses dias eu estava conversando com o Anderson e falei assim, gente, eu levo tão a sério isso aqui, que Deus tenha misericórdia. Que às vezes, se eu passo por alguma luta, alguma coisa, uma dificuldade, eu paro, puxa vida, que dificuldade, meu Deus. Aí me vem aquilo na cabeça assim, eu falei esses dias pro Anderson, não sei se ele vai lembrar, daí eu falo assim, mas isso aqui nem é pelo Evangelho. Isso aqui nem é pelo Evangelho que eu tô passando por essa luta, isso aí é coisa do mundo, coisa... meu Deus, me perdoa, se fosse pelo Evangelho, mas nem pelo Evangelho é. Sabe, eu não sei se ficou claro isso que eu quis dizer, amor, porque às vezes a gente, qualquer coisinha que a gente passa, a gente, que luta, que perseguição, mas não, a verdadeira luta, a verdadeira perseguição mesmo é essas aqui, aquelas que as pessoas que enfrentavam pelo Evangelho. Agora, quando realmente eu enfrento alguma dificuldade, alguma coisa com relação ao Evangelho, e realmente tem, aí, diante de Deus, eu sinto até um gozo. É doído? É. Mas eu sinto até... essa sim é uma luta pelo Evangelho. Por Cristo. Porque existem muitos exemplos de sacrifícios no mundo de pessoas que sofrem pelo partido político, sofrem por disputa de poder, são presos, são perseguidos. Mas essas perseguições por poder, por dinheiro, por política, por partido, não redundarão em nada diante de Deus. Agora, ou por um erro dela mesmo, pessoa sem sabedoria, sem, né? Mas agora, o sacrifício de sofrer pelo Evangelho, sofrer por pregar o Evangelho, de ser rejeitado, repudiado, odiado, desprezado por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, aí sim. Que era o caso de Jesus e o caso da igreja aqui. Eles estavam sendo perseguidos pelo Evangelho. Então... E essa é a grandeza do cristianismo. É ser odiado pelo mundo, né? Porque o mundo nos odeia. O mundo tem ódio dos cristãos porque o cristão não pertence a esse mundo. O cristão não se vende, o cristão não negocia a sua fé. De forma alguma. Ele sofre, ele pode ser torturado, mas ele jamais, o verdadeiro cristão, vai negociar a sua fé. Né? Não.
Não, gente, às vezes até nos mínimos detalhes tu tem que estar atento, assim, porque às vezes é numa conversa com um conhecido, com um amigo, com um parente, que vem com aquela coisinha bem sorrateirinha assim, que se tu não cuidar, tu tá negando o evangelho. Olha, eu oro, peço sempre pra Deus, mas eu não deixo barato, não. Não deixo. Se eu vejo que mas olha, a mínima coisa possível que eu veja que tá querendo deturpar a verdade, ou querendo, não, um exemplo bem assim, bem assim, corriqueiro, mas que não é tão simples assim como parece. Mensagenzinha, falando de Deus, falando de coisa assim na internet que manda, assim, não é tudo que é de Deus, não. Não é tudo que é de Deus, não. Que daí tu vai lá e curte, vai lá e dá like, vai lá, cuidado. Tem coisa ali que é falso evangelho, não importa se tá falando de Deus, não importa. E aí, às vezes, por tu não entrar na onda daquelas coisinhas ali que é de Deus, tu é perseguido, tu é considerado fanático, radical. Tá dando pra entender? Então, é nos mínimos detalhes que a gente permanece firme na nossa confissão. Não é porque é de Deus, tá falando de Jesus e da palavra que tu vai aplaudir e dar like. Tá dando pra entender? Tu faz isso, tu tá negando a tua fé, tu tá negando a tua confissão. Mas isso é radical. Não. É permanecer firme naquilo que tu crê. Obedecendo a verdade. E a verdade só tem uma. O verdadeiro evangelho. E é muito legal que ele fala aqui. Tendo sido aperfeiçoado, a gente já falou isso lá no capítulo 2, no final do capítulo 2, de Cristo ter sido aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna. Esse aperfeiçoado não é que Cristo precisava ser aperfeiçoado porque ele tinha algum defeito, porque, repetindo, pecado ele não tinha. O que quer dizer aqui, ele foi aperfeiçoado como homem, porque lembra, 100% Deus, 100% homem. Então ele tinha que morrer na cruz do Calvário como homem, por mim e por ti. Não era Deus, não foi Deus que morreu na cruz, foi Cristo o homem que morreu na cruz, carne e osso de sangue como eu e tu. Então esse aperfeiçoamento em todos os sentidos, como homem, tudo, ele padeceu, ele morreu, ele resistiu, ele foi fiel até a morte. Para quê? Para tornar-se o autor da salvação eterna. Aqui os arminianos. Aqui, os pentecostais que falam da perda de salvação. Não vou nem falar de seita, né, gente? É salvação eterna. Aqueles a quem Deus escolheu para que Cristo fosse o sumo sacerdote, para que Cristo fosse o verdadeiro sacrifício por eles, e que é um sacerdote que continua orando, que continua intercedendo por eles até hoje, a salvação é eterna. Falando e aproveitando aí o ensejo da tua fala, essa bobagem que brota aí na cabeça dos arminianos, né? De que Jesus morreu na cruz não para salvar, mas para estimular as pessoas a fazerem o mesmo para cumprirem a vontade de Deus. Isso é inconcebível, isso é uma bobagem muito grande. Porque chega a doer nos ouvidos. Ele se tornou o autor da salvação. Mas isso é o que a maioria das religiões ensinam. E as pessoas ali repetem isso. Isso não está escrito. Isso é uma mentira muito grande. Isso é uma bobagem. É uma coisa inconcebível. Mas é o que brota na cabeça deles. É o pensamento próprio diabo mesmo. Porque Jesus morreu para se tornar o Salvador. Ele ali se tornou o autor da salvação. É o que está escrito. Os arminianos, o que eles ensinam? Cristo morreu por todos, mas a salvação é condicional. Então é contraditório. Cristo morreu por todos, mas a salvação é condicional. É só se tu
fazer a tua parte. É isso que eles ensinam. Não é segura. Cristo morreu por todos, mas a salvação não é segura para assim, ninguém. Deus sabe quem vai ser salvo, mas não é ele não foi ele que escolheu. A pessoa que escolhe, é ela que decide. Quer dizer, é outra bobagem, né? Mas salvação para todos, mas não é segura para ninguém. Mas veja então, que ele fala, né? Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa obediência não é aquela obediência de que você chega, vou obedecer, vou ser salvo. Não. O início dessa obediência é crer, se arrepender. É se arrepender e crer. Porque a fé, ela vem do alto, ela não vem aqui da terra, ela não brota no coração. Deus dá a fé para a pessoa crer. Ele doa a fé. Então, é esse o início da obediência. É se arrepender e crer. E depois, viver em obediência. Porque naquele momento que eu criei, que eu me arrependi, que eu recebi a salvação, então eu posso agora obedecer e andar em obediência, que é a evidência. O cristão, aquele que foi salvo mesmo, ele vive em obediência agora. Ele vive em obediência porque ele foi salvo, porque ele recebeu agora a vida, né? Ele recebeu o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo foi imputada ali no cristão que foi salvo. Né? Isso aí. E, como nós falamos aqui no último versículo, tu vai falar alguma coisa? Não, é isso aí, mano. E diz assim, ó, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, já falamos, repito, nós vamos falar sobre Melquisedeque, lá no capítulo 7, que ali vai falar mais detalhadamente sobre o sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Nós vamos então terminando aqui esse estudo e nós queremos agora fazer uma oração por todos. E somente por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Não Moisés, não Arão, nenhum líder, ninguém é mediador. O único que atravessou os céus, que se tornou o autor da salvação, foi Cristo, foi o Senhor Jesus Cristo. E não existe nada que alguém possa fazer para manter ou para alcançar a salvação. Em muitos lugares você vai ouvir muitas coisas, né? As religiões podem te levar para qualquer lugar nesse mundo, mas não podem te levar ao trono de Deus. Os teus sacrifícios monetários, as tuas supostas ofertas ali pelo pecado, pela salvação, pelo Espírito Santo, para obter coisas e tudo que os falsos líderes, os pastores do diabo te ensinam, eles vão te levar para uma direção contrária a Deus e não para Deus. Isso eu falo sem medo de errar. Se você está ouvindo isso aí na sua religião, aí na suposta igreja, você está com certeza em um falso evangelho, em um lugar que vai te levar para o lado oposto de Deus. E isso lhe custará a vida, a alma, porque esse lado oposto é o inferno. Então, eu falo isso porque... E eu falo isso, Aline, não estou falando isso para acusar ninguém. Estou falando isso alicerçados na palavra de Deus. Alicerçados no que Cristo fez, porque Ele é o verdadeiro sacrifício, o perfeito sacrifício. E nenhum sacrifício, nenhuma experiência espiritual, nenhuma revelação pode ser colocada no lugar de Cristo. Nada nesse mundo pode ser feito no lugar de Cristo. Então aqueles que assim o fazem, que estão obedecendo a homens, estão temendo a homens, porque na maioria dessas religiões as pessoas temem a homem. Eu lembro que uma vez eu falei para alguém, olha, está escrito aqui, e essa pessoa disse, não, o meu líder falou isso. Falei, você teme a homem, você não teme a palavra de Deus? Não, é porque lá eu me sinto bem. E eu disse,
Mas tem muita gente se sentindo bem indo para o inferno. Estão se sentindo bem, estão lá pulando, se alegrando, cantando, e vão para o inferno se sentindo bem nas suas religiões. A pessoa não deve estar num lugar para se sentir bem. Ela tem que estar no lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde Cristo é pregado com fidelidade. E quando conhecemos um lugar que Cristo é pregado com fidelidade, nos alegramos, né? E quando não é, então existe a necessidade da correção. E aqueles que querem ser corrigidos, exortados, aí está. Então, essa exortação, que não é nossa, é da palavra de Deus. Nós não somos donos da verdade, somos os detentores da verdade. E então, você deve avaliar isso, né? E aí está, então... E só lembrando que não importa a condição miserável que tu possa estar, perseguição, inclusive seja ela pelo evangelho, como era o caso da igreja aqui, ou seja na miséria do teu pecado, porque tu sabe que tu é um pecador, tu não consegue sair desse pecado. Se tu te reconhecer miserável, tu também tem o direito. Aliás, tu, mais do que ninguém, tem o direito de se achegar ao trono da graça e clamar por essa misericórdia, a esse Deus que alcança os miseráveis, a esse Deus que alcança os desgraçados e enche eles de graça. E não procure aí dentro do seu coração nada puro, porque você não vai encontrar nada puro, você não vai encontrar nenhuma perfeição. Ao contrário, reconheça a sua falência espiritual, a sua incapacidade. Porque é assim que nasce o arrependimento. Alguém que reconhece a sua incapacidade, reconhece que está perdido, né? Aqueles que se reconhecem por cansados, sobrecarregados, carregando os fardos das religiões, as imposições, carregando o pecado dentro de si, e que se arrependem diante de Deus, que clamam pela justiça, que se desesperam diante da sua condição de perdido, de condenado, de acorrentado pelo pecado. Então nós convidamos você a fazer isso agora, né? Você não pode procurar os frutos antes de ter as raízes, não é verdade? Você só vai encontrar o fruto depois que a árvore tem as suas raízes bem fincadas ali. A mesma coisa, ninguém vai encontrar santidade, pureza, obediência, se não nascer de novo, se não se arrepender, se não crer primeiro, para que então possa ser restaurado, ser regenerado. Então, Aline, vamos orar? Tem mais alguma coisa para falar? Não, vamos orar. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença neste momento. E no nome do Senhor Jesus Cristo, grande sumo sacerdote, aquele que atravessou os céus, aquele que apresentou o seu próprio sangue no trono de Deus, que satisfez a justiça e a exigência de Deus. Nós entramos na Tua presença, meu Pai, e intercedemos agora por aqueles que estão mortos espiritualmente, especialmente por aqueles que estão perdidos, que estão, meu Pai, presos, acorrentados pelo pecado. Eu oro por aqueles que estão, meu Deus, em suas religiões, enganados, iludidos, meu Deus, carregando ali os fardos, carregando ali o peso, meu Pai, sobre os seus ombros. Essa pessoa, meu Deus, que já tentou de todas as formas, meu Pai, através de rituais, através de todo tipo de exigências das religiões, mas ela cada vez mais, meu Deus, está acorrentada, cada vez mais carrega o medo, o desespero, meu Pai, o medo do inferno, o medo
das circunstâncias, desse mundo, vive vazia, meu Pai. E eu oro por elas agora, Senhor. Peço a Tua misericórdia sobre elas. Aqueles que não entendem nada, não conseguem entender nada, não conseguem compreender nada, meu Deus. Que a palavra entra pelos ouvidos e sai pelo outro. Aqueles que são, meu Deus, que se encontram, meu Pai, nesse vídeo, mas não conseguem ter a compreensão. Que o Senhor, meu Deus, agora penetre nos ouvidos, no coração dessas pessoas e faça, meu Deus, com que haja um arrependimento, que haja um novo nascimento, meu Pai, que ela caia em desespero, meu Deus, em arrependimento e clame pela Tua misericórdia nesse momento, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Senhor, para que elas possam então entrar na Tua presença, entrar no Teu santuário com confiança, meu Deus, diante do Senhor e receber a Tua graça e receber o favor de Deus, meu Pai. Nesse momento, nós te pedimos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Rogamos por elas, rogamos pelas famílias, rogamos por aqueles que estão nesse vídeo, meu Deus, e carregam, meu Deus, as dores, o sofrimento, carregam o peso, carregam doenças, enfermidades, o vazio existencial, os problemas desse mundo, meu Deus. E elas não conseguem, meu Deus, resolver nada e pensam que resolvendo esses problemas também ela pode, meu Deus, se ver livre. E na verdade, o maior problema que elas carregam é essa morte espiritual, é esse pecado que escraviza, meu Deus, elas. E eu te peço agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que a Tua palavra penetre, que o Teu Espírito penetre no coração delas e faça, meu Deus, a Tua obra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pelas famílias, oramos por todas as pessoas, pelos casais, pelos filhos, pelos pais e por todos, meu Deus, nesse momento, que assistem esse vídeo, que acompanham esta oração, que a Tua mão seja estendida sobre eles, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa esse vídeo, abençoa, meu Deus, que todos, meu Pai, que ouvirem, sejam alcançados pela Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Foi um vídeo longo e nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. E divulguem, espalhem esse vídeo. Nós pedimos que vocês enviem para seus amigos, seus familiares, o máximo de pessoas que vocês puderem aí na sua lista de transmissão, do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, tá certo? E se você não é inscrito ainda, então inscreva-se aí agora. Que Deus abençoe a todos. Aline, quer falar algo mais? Tchau, então, gente. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.